O CAT é uma surpresa nova a cada ano, porque só aumenta. E a programação do CAT é, sem dúvida, o melhor que se faz. Eu acho que no Brasil, eu não conheço nenhum outro simpósio com esse tipo de programação tão abrangente. Mas eu vou lhes falar sobre os determinantes de longevidade. Nós estamos, certamente, no momento em que nós não podemos falar muito sobre longevidade, porque nós estamos num processo de transição importante. Eu vou mencionar a vocês. Nós não fomos programados para a longevidade, ao contrário do que possam falar. Não há tratamento para impedir o envelhecimento das nossas 35 trilhões de células. Após 65 anos, nosso envelhecimento é 125 vezes mais rápido do que aos 30. Acreditem, eu já cheguei lá e já sinto. Nosso coração e nosso sistema vascular morrem antes do que o resto do corpo. Isso é um dado importante. Então, esse é o grande mito. O coração é um órgão feito para durar. Não, ele não foi feito para durar. O coração, na realidade, é um fraco que se pretende forte. O século XX dizimou o coração, os corações. E realmente ele demonstrou toda a sua fragilidade. E não fosse o grande investimento em pesquisa e prevenção, nós estaríamos num outro patamar hoje. Mas, sem dúvida, o ser humano não foi feito para viver 120 anos. Eles dizem claramente, a conquista da longevidade é uma longa conquista. Aqui no Brasil tem algumas surpresas. Pelo IBGE de novembro, agora de 2018, nós temos uma expectativa de vida de 72 anos e meio para homens, 79,6 para mulheres. É sempre a grande diferença que fez com que a humanidade sobrevivesse desde lá da caverna. Uma média de 76 anos. Agora, essa diferença de 7,1 anos sempre se mantém em torno disso. Agora, uma coisa importante, aqui no Brasil está ocorrendo agora, no século XXI, um fenômeno muito curioso. A expectativa de vida dos brasileiros está aumentando 4 meses por ano. Aumenta 1 ano a cada 3 anos. Então, nossa estrutura piramidal está evoluindo rapidamente para uma coluna que talvez em 2040 tenha mais ou menos a perspectiva do que existe hoje na Europa. Agora, vejam o que aconteceu aqui no Brasil em 5 anos. Nós éramos, no Rio Grande do Sul, os campeões de expectativa de vida. Hoje somos o 5º lugar. E encaixa ou bate em cima de todas as mazelas que o Rio Grande vem tendo. Agora, Santa Catarina é o estado de maior longevidade no país, 79,4 anos. Espírito Santo, outro paraíso. Distrito Federal, São Paulo e, finalmente, o Rio Grande, com 78 anos de expectativa de vida. A longevidade é necessariamente uma conquista individual. Essa senhora da esquerda é uma japonesa com 90 anos, semelhante à da direita, para não dar para comprar ações da direita. Vejam, essa senhora da esquerda, ela foi motivo de um documentário na CNN, ela é uma mergulhadora, ela cata esponjas do fundo do mar, 20 metros de profundidade, sem máscara e sem oxigênio, aos 90 anos de idade. A longevidade do mundo hoje, ela vem aumentando às custas de pelo menos 10% da vida em tratamento de doença, principalmente aqui no Ocidente. Ou seja, ela aumenta, mas nós gastamos 10% da nossa vida tratando alguma coisa. Isto, então, é a falácia da longevidade, porque, na realidade, não é uma longevidade completamente saudável. Ela é muito mais saudável nos bolsões de saúde, que são chamados zonas azuis, que, por falta de tempo, não vou me deter, mas principalmente no Oriente. No Oriente, as pessoas vivem mais, adoecem e morrem rapidamente, sem um grande período de doença. Então, vamos falar sobre determinantes de longevidade. Existem algumas coisas que são antigas e corriqueiras, mas que têm que ser mencionadas. São os fatores de risco nossos. Os centenários, por falar nisso, quantos centenários vocês acham que existe no mundo hoje? Esse número, a Johns Hopkins vem trabalhando de ano a ano, e eles falam que é mais de 500 mil centenários, está se aproximando de 550 mil. O que eles têm em comum? Glicose normal, pressão arterial normal, colesterol normal,
são magros e se exercitam. Aqui estão os fatores de risco da doença cardiovascular, principalmente, e fatores de risco das outras doenças também. Agora, tem um dado importante, 80% são mulheres, só 20% são homens. E, aparentemente, não adianta fazer cirurgia de troca de sexo, viu, Irã? Nós temos que aguentar as nossas mazelas. Bom, outros determinantes da longevidade. Esse estudo é um estudo feito na Stanford, que é um estudo paradigmático, porque eles pegaram indivíduos de 85 anos ou mais que nasceram nos hospitais da Stanford e que são acompanhados desde então. E viram por que eles chegaram bem aos 90 anos, aos 85 anos. Assistência médica, nós não somos tão importantes assim. 10% só se deve à longevidade. A genética, 17%. Todos os estudos batem genética, 17%, 20%. E, então, não dá para confiar no vovô de 90 anos. Meio ambiente, 20%. Como o meio ambiente é importante. E agora vem o dado que fez com que a própria Organização Mundial de Saúde mudasse o seu enfoque na prevenção e na busca da longevidade. Estilo de vida, 53%. Estilo de vida, não tem nada a ver com qualidade de vida. Qualidade de vida é conversa de político, programa de televisão. O que é? Transporte, moradia, trabalho, etc. Estilo de vida é mais do que isso. Estilo de vida é um bem-estar físico, um bem-estar psíquico, familiar, quando um membro da família adoece, todos adoecem juntos, sem a menor dúvida. Existe um bem-estar financeiro, quem chega quebrado no final do mês, sem dúvida, não é saudável. E existe um prazer profissional como parte importante do estilo de vida. Mais do que isso, existe um ambiente saudável e existe também um bem-estar espiritual, que compõe esse quadro. Além disso, obviamente, alimentação saudável, como o nosso antecessor, querido mestre, mencionou muito bem, o lazer e o exercício. Bom, será que isto tudo, quem tem esses componentes todos, não é um indivíduo saudável? Então, eu arrisco a dizer que estilo de vida é igual à saúde. Bom, todo mundo tem um teorema, uma equação. Guimarães, eu tenho o meu. Equação do Lucchesi. Estilo de vida é igual à saúde. E será que quem tem esses territórios harmonizados não é um sujeito feliz? Felicidade não é um porto de chegada, você feliz um dia quando. Não. Estilo de vida, saúde e felicidade andam juntas. E isso leva à longevidade. Então, eu acho que essa é mais ou menos o roteiro da longevidade. Felicidade e longevidade são irmãs siamesas, vivem juntas, sem a menor dúvida. Outro aspecto que está sendo muito valorizado agora é a psicologia positiva, é a atitude positiva como determinante da longevidade. A doutora Becca Levy, na Universidade de Yale, fez uma pesquisa de longo curso, de 30 anos, com as mesmas pessoas, foram entrevistadas 6 vezes ao longo de 30 anos. A pergunta: concorda com a afirmação de que, à medida que você envelhece, torna-se menos útil? Surpresa. Pessoas com imagem positiva de sua velhice viveram, em média, 7,5 anos a mais do que os pessimistas. É interessante. O poder da mente positiva, nesse estudo, fica bem claro. A percepção positiva sobre a velhice tem grande impacto sobre a longevidade, mais do que controlar a pressão sanguínea, o nível de colesterol, o hábito de fumar e o exercício. Foi feita comparação segmentada de cada um desses fenômenos nessa população, e é impressionante, porque só a atitude positiva consegue, inclusive, mais do que a regulação desses fenômenos de fatores de risco que nós trabalhamos tanto tempo. Bom, e nas nações, como é que funciona a questão da longevidade? Os fatores que afetam positivamente a felicidade e longevidade de uma nação estão intrinsecamente ligados à organização social da nação. Relações interpessoais, número de amigos entre as pessoas. Por exemplo, existe uma estatística que não foi feita no Brasil, o número de amigos de idosos no Japão e o número de amigos de idosos nos Estados Unidos. No Japão, em torno de 6 idosos por pessoa, por idoso. 6 amigos por idoso. Nos Estados Unidos, 1,5 amigo por idoso.
Relações familiares, número de visitas, isso é um World Happiness Report desse ano 2018, eles estão contando o número de visitas que os familiares fazem uns aos outros. Isso conta na aferição positiva da longevidade. Estabilidade econômica, democracia e liberdade. Agora, os países mais felizes são Finlândia, Noruega, Dinamarca, Islândia, Suíça e Holanda. Esses 6 países são os mais felizes hoje pelo World Happiness Report. Nenhum deles está no grupo de países com PIB mais alto. Nenhum deles. O primeiro deles está lá como 20º na aferição de um PIB. Isso mostra o desvínculo, a desvinculação completa entre felicidade e poder aquisitivo. Agora, existem fatores que afetam negativamente a felicidade e a longevidade de uma nação. Educação inadequada. Educação inadequada é mortal para encurtar a vida, sem a menor dúvida. Corrupção. Isso também está bem claro. Os países de menor índice de felicidade têm mais corrupção. Falta de liberdade, a violência e o clima. O clima pode afetar desfavoravelmente, principalmente países de climas inóspitos. Bom, existem também determinantes psicossomáticos da redução da longevidade. São aquelas razões psicossociais e psicossomáticas que afetam, são as doenças da alma que atingem o corpo. E aqui estão: tristeza, raiva, inveja, medo, ódio, tem que falar rápido porque esse negócio pega. Depressão, desânimo, frustração, culpa. Não perdoar, o ato de não perdoar é matador. Sem a menor dúvida, existe uma quantidade, cada um desses existe um número de estudos suficiente para dar suporte a essa afirmação que reduzem realmente a longevidade. Bom, e aí aparece a doutora Elizabeth Blackmore, ganhadora do Prêmio Nobel em 2009, com o seu telômero. Pois está se confirmando no comprimento dos telômeros, você sabe que o telômero é aquela ponta dos cromosomas, e que a Elizabeth Blackmore conseguiu determinar que os telômeros mais longos correlacionam com longevidade e os mais curtos correlacionam com doença precoce e redução da longevidade. E aí, isso foi em 2009 que ela descreveu, existe uma enxurrada de trabalhos, praticamente todas aquelas suspeitas que tínhamos sobre redução da longevidade foram testadas e confirmam. Por exemplo, esse estudo, interessante, carne processada como hábito alimentar produz telômeros mais curtos, mas carne natural não encurta os telômeros. Veja a importância do que o doutor falou agora há pouco, o doutor mencionou, o Emílio mencionou claramente a questão da industrialização do alimento. E ainda, medindo os telômeros, exercício físico prolonga o telômero e necessariamente aumenta a longevidade. Estilo de vida adequado. Existem estudos brilhantes feitos na medida do telômero em pacientes com estilo de vida adequado. Percepção positiva da vida, fundamental para telômeros mais longos. Vida espiritual ativa. Vida familiar e financeira organizadas. Ou seja, nós, através do telômero, estamos confirmando uma série de outras informações que vinham de outras áreas. E o que encurta nossos telômeros? Insegurança, estresse, depressão, vida infeliz. Então, nós estamos vivendo um momento que existem evidências a favor e contrárias à longevidade. Evidência a favor, atividade física natural, espiritualidade, comunidade e amigos, a dieta, talvez mediterrânea, e aí tem uma série de discussões sobre isso, índice de felicidade, atitude positiva, sob suspeita ou contra, não há dieta de longevidade, não há pílula da longevidade, e aí se discute a questão dos adoçantes, farinhas refinadas, sal, açúcar, gordura saturada. Na realidade, o intuito aqui nessa apresentação é levantar a questão. Nós, em cada paciente que temos sentado à nossa frente, nós temos um universo a ser desvendado. E nós não podemos deixar de invadir a vida desse paciente e saber qual é o caminho que ele tem que chegar para atingir uma maior longevidade. Esse é o nosso compromisso. Aliás, a busca da felicidade e da longevidade é o único compromisso do ser humano com a vida. Muito obrigado.